Bom dia, com bastante alegria a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma conexão Prosperar Serrar no propósito DVN. Que propósito é esse? Serão 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. E já quero abordar você. Já deixa o seu like, já compartilha essa live, deixa o seu coraçãozinho, deixa os seus comentários. Lembrando uma coisa, estamos vivendo o projeto do Está Escrito, finalizando, faltando 3 dias. Hoje é praticamente o 38º dia, hoje. Amanhã é o 39º e segunda-feira o último dia dos primeiros 40 dias do Está Escrito. E eu quero lembrar você que foi extraordinário. E essa é a primeira fase desse Está Escrito. Nós teremos a segunda fase, mas não é agora. Nós iremos ter uma pausa e começaremos a ter vários assuntos importantes voltados para a sua vida sentimental, para a sua vida financeira. Uma logística de como você trabalhar. Mas quero lembrar algo para você. Mentiras. Como posso lidar com mentiras? Como posso lidar com pessoas traiçoeiras? Pessoas de, como se diz o ditado popular, traíra. Como lidar com esse tipo de pessoas? Pois bem, lidar com pessoas traiçoeiras, mentirosas, não é fácil. Por quê? Porque ao mesmo instante que elas estão aqui, voltado e focado na sua conversa, elas já estão maquinando o mal para destruir sua vida, para puxar o seu tapete. E isso não é um defeito, tá? Entenda, isso não é um defeito, que um defeito você conserta. Se você tiver com a televisão estragada, com defeito você vai lá e conserta. Um celular com defeito você vai lá e conserta. Mas quando existe algo mais do que o defeito, que é a falta de caráter, aí já é complicado. Isso são esse tipo de pessoas. Pessoas que no mesmo instante estão com você, sorrindo, dando tapinha nas suas costas, falando que é seu amigo, mas estão com mentiras, com falta de caráter. E o que fazer com estas pessoas que têm essa falta de caráter, que dia após dia está no nosso meio? Elas sempre estão aí. E não tem como você falar assim, não, eu não quero esse tipo de pessoa na minha vida. Você não vai ter. Porque essas pessoas mau caráter que estão em sua volta, infelizmente, essas pessoas não vão desaparecer do planeta Terra por sua causa. Não. Elas sempre vão existir, sempre vai estar aí. Elas sempre estarão aí para que você venha entender que se você não mudar a sua cabeça e o seu interior, elas vão continuar aí. Eu estava vendo exemplo de pessoas que são bem-sucedidas. As pessoas bem-sucedidas, ela filtra. O que é? Ela faz a filtragem de suas amizades, ela faz a filtragem de sua companhia. Tá certo, a família sempre tem muitos problemas na família. Às vezes fala assim, a pessoa ficou metida, ela afastou da família. Não é por isso. É porque essas pessoas que filtraram suas amizades, elas não querem se contaminar com aquela negatividade, com aquele ambiente ruim. Então ela prefere afastar porque ela não consegue, ela não tem força de falar um não para um ente querido. Então a única forma dela fazer é isso. Mas se a gente procurar um caminho mais específico, a gente consegue contornar essa história. E que caminho específico é esse? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a única reveladora, é a única reveladora de todos os propósitos. Quando você coloca em prática a palavra de Deus, o seu propósito começa a fazer efeito. Quando você pega a literatura bíblica e começa a estudar a palavra, não é estudar a Deus, é estudar a palavra de Deus, começa a ler paulativamente todos os dias, você vai encontrar fórmulas, saídas, códigos, soluções. Você vai encontrar
muitas coisas que está aqui nesse manual da vida para sair, para se sobressair com situações dessa proporção. Sempre falei, nunca, às vezes a esposa, o marido, o filho, a mãe, não acaba a amizade, ore por eles. Mas além de orar, você tem que ler a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus a revelação certa. Você não precisa procurar por pessoas. Lógico que você vai ter que buscar aí a faculdade para a pessoa estudar um direito, uma medicina, ela precisa da faculdade, né? Uma faculdade federal, estadual. Ela vai ter um tempo ali de investimento nos conhecimentos dela para aprender aquela profissão. Já o conhecimento espiritual, precisamos da faculdade. A faculdade é onde uma pessoa mais instruída da palavra de Deus possa nos ensinar da maneira correta e coerente. Não da maneira que você tem que ficar dependendo dela para tudo. Então entenda, quando se fala da palavra de Deus, de você entender a palavra de Deus, é mais você do que aonde você está. É mais você dedicar o seu tempo lendo do que o ambiente religioso que você está. O ambiente religioso é simplesmente mais um contato mais vivo, onde que tem toda a comunidade junto, ali vocês estão buscando uma sua fé, uma sua direção. Então aquilo ali libera dentro de você o sentimento, libera dentro de você o seu psicológico e faz você aproximar do seu subconsciente, daquilo que você leu. Aí a probabilidade de você adquirir mais conhecimento é certo. Eu sempre falo e reafirmo e falo novamente para vocês, nós dependemos de Deus e não de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Porque o Senhor Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, se ele diz que sem ele nós não podemos fazer nada, não adianta você depender do João, do Paulo, do Sebastião, do pastor, do padre, do bispo, do diácono, do chefe, do ancião. Não adianta. Você depende exclusivamente, unicamente do Senhor Jesus. Mas, em contrapartida, precisamos das pessoas. Porque Deus ele não vai descer e fazer as coisas acontecer na sua vida. Ele vai criar situações e permitir que você tome as suas decisões. É você que toma as suas decisões. Não é o líder religioso. É você. Deus, ele já deu o filho dele. Está escrito. Eu li esses dias para trás. O filho dele foi maltratado. Se fez maldito. Toda enfermidade, toda doença, todas as maldições, tudo foi sobre ele. Para que nós não precisássemos sofrer mais. Para que você não precisasse sofrer mais. Para que você não tivesse depressão, ansiedade, uma doença incurável, os seus negócios financeiros, tudo não tivesse esse vínculo maldoso. Mas se existe ainda, é porque você não se posicionou da maneira certa. Então você tem que se posicionar da maneira correta. A maneira de deixar a palavra penetrar dentro de você. E é sobre isso que a gente vai ler agora, no livro de Tiago, que está muito, extremamente abençoado hoje, certo? Então vamos lá. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Eu não sei de nada, pessoal. Eu simplesmente pego o que está escrito e pratico. Esse aqui eu já falei desde o início. Não sei. Eu estou aprendendo com vocês. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeçar em palavra, o tal é perfeito. E é poderoso para também refrear todo o corpo. É muito difícil. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus
que, sendo tão grande e levadas de impetuoso ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade aquele que as governa. Esse naus é o leme do barco, aquilo que você movimenta. Por isso mesmo, polpa, tem um motor de polpa, né? Desses barcos hoje motorizados. Então aquilo ali chama nau, entendeu? Para você direcionar para onde vai o barco, para ele não ficar sem rumo. Então tem um norte, tem uma direção. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de coisas. Verdes quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Está falando da língua. Você tem um poder surreal na palavra. Ela pode vivificar ou mortificar alguém, tá? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e inflamada pelo inferno. O poder da palavra, o poder que sai da sua boca, é extremamente real. Tudo que sai da sua boca, sendo bom ou ruim, vai acontecer. Você compreende a dimensão disso? Você já viu aquele tipo de pessoa, olha, o namorado, né? Se não namora comigo, não vai namorar com mais ninguém. E a menina fica ali, ó, dias, meses, até anos, sem encontrar a pessoa amada. E a mesma coisa, hoje as mulheres fazem a mesma coisa com o rapaz. Porque o poder da palavra é o poder do que sai da boca. Lembra quando eu falei que quando determineis, como penseis, efetua. E como determineis, como é que é? Como determineis, quando você pensa, melhor dizendo, quando você pensa, cria-se uma imagem. Mas quando você fala, determina. Então, olha só o poder que sai da boca. Porque Deus, ele não fez o mundo palpando. Deus fez o mundo com a palavra. Eu estou levando a palavra a você. Eu estou fazendo essa live trazendo para você a palavra. Você está ouvindo a minha voz. E sendo assim, se a minha palavra, o que sai da minha boca, tem fundamento, terá fundamento na sua vida também. Se você pôr em prática, vai ter fundamento na sua vida também. Então entenda, é o poder da palavra que vai mudar. Ah, você fala dos pensamentos. Tudo bem. Se você é um vendedor e você vende seus produtos e não está fácil de vender seus produtos. Parece que as portas estão fechadas e você leva a pessoa, apresenta a pessoa e nada. Aí você começa a reclamar. Por que não vendi? Por que eu levo a pessoa não quer, a pessoa desinteressa, por que isso, por que aquilo? É o poder que sai da sua boca que vai fazer a sua vida virar o jogo. Se eu tenho esse poder, você também tem esse poder, meu amigo e minha amiga. Você tem esse poder. Pare de reclamar da situação que você vive. Pare de reclamar das coisas que você presencia. Se você ouviu algo que não te trouxe benefício, filtra. Ou nem escute, entra aqui e sai aqui. Se aquilo que você ouviu não tem fundamento, se você ouviu aquilo que pode te trazer um malefício na frente, não ouça, não alimente. Porque se você ouvir, vai entrar no seu coração, aí você no seu coração, você vai jogar para sua mente, pum, vira uma bomba. E essa bomba destrói sua vida. Então você viu o poder da palavra? O poder da palavra vem pelo ouvir. Você vê a pessoa mexendo a boca e não ouvindo? Ótimo. Ah, eu vou tentar fazer uma leitura labial. Nem tente. Se ela está falando e você não está ouvindo, é para você não ouvir. Não brinque com o poder da palavra. Não brinque. Preste bastante atenção. Não brinque com pessoas que amaldiçoam as outras.
que até esses tipos de pessoas, que a função dela nesse planeta é estragar o bolo, a receita do bolo. Não brinque com essas pessoas. É melhor você afastar. É melhor você ficar de longe. Nem andar com essa pessoa. Ô Telvis, mas essa pessoa é minha mãe. É meu pai, é meu irmão, minha esposa, meu marido. O que fazer? Leia a palavra junto com ele. Passa a ler Tiago, capítulo 3, versículo 1. E vai até o final dele, que é o versículo 18. Leia todo dia. Leia hoje, não atendeu, não aprendeu? Leia amanhã e leia. Ore com ele. Ajuda, às vezes a cegueira é tão grande. Por quê? Porque ele foi contaminado por outras pessoas. Não nasceu dele. Isso não nasceu dele. Isso veio de outras pessoas do passado. E não tiveram informações, não tiveram um fortalecimento, uma revelação, ou acordou. E aquilo ela deixou. E aquilo foi vindo, passou dias, mas foi criando raízes. E essas raízes foi até a velhice, se tornou crônica. Ela não consegue parar de mentir, ela não consegue parar de ser uma pessoa falsa. Nesse caso você tem que ajudar. Mas não trazer para a sua vida. Deus, mas é minha esposa, o que eu faço? Você tem que ajudar. Para começar, antes de casar, você já tinha que ter analisado, você já tinha que ter visto isso aí, né? Se você casou sabendo que ela era assim, que ele era assim, você já casou com um problema sabendo que aquele problema não ia te trazer benefício nenhum. O que você tem que fazer agora? Você não vai separar. Você não vai largar dessa pessoa. Você vai ter que fazer o quê? Pegar na mão dela e descer da onde que você está. Você está lá no patamar lá na frente. Você tem que voltar novamente e começar da estaca zero juntamente com essa pessoa. E sempre observar a maneira que ela pensa, que ela age, a maneira que ela fale as coisas. E não deixar ser contaminada pelas palavras dela. Mas você contagiar essa pessoa. Esse é o propósito. O propósito do DVN é você contagiar as pessoas e não que o mundo segue o que você quer. Você tem que permitir que as pessoas, você tem que contagiar as pessoas. Você tem que contagiar as pessoas com o que você aprende, com o que você faz. Você tem que contagiar as pessoas. Você tem que contagiar as pessoas que estão em sua volta. São pessoas boas, são pessoas ruins, são pessoas más, não sei. Mas você tem que contagiar essas pessoas. Você tem que contagiar as pessoas com o que está dentro de você. Se há dentro de você força, se há dentro de você uma leveza de espírito, se há dentro de você uma sabedoria, um discernimento, você tem que contagiar a pessoa com isso. Você não pode deixar que a maldade, que essas pessoas a qual elas estão vivendo esse mundo tão, com palavras tão sutil, tão desagradável, destruindo os outros próximo dela, você não pode permitir que essas pessoas elas destruam você. Você não pode. Você não pode. O poder da palavra, pessoal, é um poder tão surreal, porque se a gente ficar ouvindo somente coisas negativas, a gente vai ficar negativo. Se a gente ouvir somente palavras de desgraça, a nossa vida vai ficar desgraçada. Olha só, você liga a TV e lá na TV está passando somente imagens, noticiário de tragédias e tragédias. Vamos supor, está chegando novamente aí outro vírus, uma pandemia louca, tal de Nepal. Aí a pessoa se contamina com esse vírus e noticiário falando sobre esse vírus, ele troca a TV, muda de canal, outra emissora está falando a mesma coisa. Aí você não tem essa proteção de Deus. Você não filtra o que você ouve. Aquilo entra dentro de você como uma bomba. E todo mundo em sua volta, a pessoa nem está com o Nepal, nem chegou na sua cidade, nem no seu país, nem no nosso país.
Mas só de ouvir você falar, a pessoa já está contaminada, já está doente. Por quê? Porque você já abalou o psicológico da pessoa. Então a maior luta hoje não são as enfermidades físicas criadas por vírus, é a mentalidade, é as doenças psicológicas. O homem mau que já está nesse mundo, ele já sabe que psicologicamente consegue manipular o ser humano. Ele já sabe que é uma arma muito letal. Muitos sabem que aquilo são palavras. Mas começa a inflamar em pensamento, inflamar o pensamento, já era. A pessoa nunca teve doente, nunca foi doente, e ela está doente por palavras. É muito complicado, pessoal. Então entenda. Tudo que você ouve, você tem que filtrar. É do meu marido, é da minha esposa, é dos meus filhos, é dos meus pais. Filtre. Eles não gostam da Bíblia, eles não gostam que eu leia a Bíblia, eles não gostam de nada. Então busque você. Vamos dizer mais aqui, olha só. Porque toda a natureza, tanto de bestas como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. E está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira de figos? E assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Gente, é sério. É sério. É muito sério. A nossa boca, ela é muito mais mortal do que uma arma balística. A arma balística, você vai lá e mata a pessoa na hora. Pronto. Mas a nossa boca é uma arma tão letal que vai matando as pessoas aos poucos. Se a gente for falar, se a pessoa que fala muita maldição, muita coisa ruim, ela vai matando as pessoas aos poucos. Ela vai destruindo a natureza pura que ela tem com as palavras. Cuidado. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado o que você fala. Às vezes, sim, eu erro, eu falo coisas que não deve. Eu falo coisas que não está no contexto de um evangélico, de uma pessoa falar. Não está num... Mas é por causa... Às vezes falamos, porque eu erro no falar. Nós erramos no falar. Às vezes a gente fala coisas que não tem anexos. Não tem. Mas motivado pela situação. Aqui diz, olha só. Ó, esse aqui que é o top. Porque toda a natureza de bestas, feras e aves, como répteis, como animais do mar, se amansa, foi domada pela natureza humana. Então, seja, todos os animais é domado pelo ser humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Tem uma passagem que fale sobre
se o homem conseguisse refrear sua língua. O homem sábio consegue, porque ele fica mais em silêncio. Por quê? Ele tem 2 ouvidos, uma boca e 2 olhos, um nariz. Ouça mais, fale menos, respire o necessário e veja o ambiente. Se você vê o ambiente, você alimenta o coração. Se você ouve do ambiente, você alimenta o coração. Se você respira o necessário, você faz o coração trabalhar necessariamente. Aí vai depender do que você fala. Porque a palavra de Deus diz, a boca fala que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de amargura, você vai falar amargura. Se o seu coração está cheio de mentira, você vai falar mentiras. Se o seu coração estiver cheio de tristeza, você vai falar tristezas. Se o seu coração estiver cheio de mágoa, rancor, ódio, você vai falar rancor, ódio com as pessoas. Mas, se o seu coração estiver cheio de amor, as suas palavras serão saudáveis. Você quer ter a sua voz, o que sair da sua boca saudável, que contagia o ambiente em todos os lugares? Ou quer ter uma voz, palavras amaldiçoadas, que matam, que destroem, que causam uma pandemia psicologicamente em qualquer ser humano? É muito forte essa palavra, serve tanto para vocês como para mim. Então cuidado com o que você fala. Cuidado, Telvis, até para mim, cuidado com o que eu falo. Cuidado. Olha o que está acontecendo, não vai julgando as pessoas, não. Olha, observa primeiro com os 2 olhos, você tem 2 olhos para você analisar. Pensa, joga na cabeça, vou pensar o que está acontecendo. Não vai julgando. Ah, mas a atitude da pessoa é errada. Tudo bem, a atitude é da pessoa errada, mas pense o porquê que ela se coloque no lugar dela. Você, eu, temos que nos colocar no lugar das pessoas. O porquê que elas são assim. Ontem eu estava com um cliente, nós estávamos conversando sobre isso. Falou, olha, as pessoas têm a sua maldade de coração, têm sua bondade, mas a gente tem que se colocar no lugar delas. O porquê que ela está tomando aquela atitude. É muito sábio o que ele falou. Você tem que se colocar no lugar das pessoas. Não, vem cá, vou viver sua vida. Não é isso. Se coloque no lugar daquela pessoa. Por que ela está tomando aquela atitude? Por que ela está tão fria? Por que ela está mentindo? Por que ela não quer a verdade? Por que ela se esquiva de toda vez que a gente vai falar da palavra de Deus? Por que ela não se ajunta? Por que ela quer viver só? Se coloca no lugar dela, começa a analisar, ver ela e pensar e buscar através da palavra de Deus como você pode ajudar aquela pessoa. É isso. Como você pode ajudar aquela pessoa? Qual é a melhor forma? Então pense bem. Pense bem onde e como fazer. E eu tenho certeza que você vai ter a melhor resposta, o melhor direcionamento, a melhor forma de agir. Não esqueça. Você, eu, vindo nessas lives de madrugada, lendo a palavra de Deus, somos pontos de referências. Nós não somos qualquer um mais não, pessoal. Se nós estamos aqui, é porque nós somos ponto de referência para outros. Somos pessoas, não somos melhores que ninguém, não. Está longe de mim isso aí. Mas nós somos pessoas capazes de ser espelho para as outras. Somos pessoas capazes de mudar a história dos outros através do nosso testemunho. Então não cabe a mim e nem você julgar. Não cabe a gente fazer isso. O que cabe a gente é a gente viver a nossa vida e a gente procurar o máximo possível da gente se consertar com Deus, da gente
refrear nossa língua nos momentos que precisa ser refreado, falar somente o necessário, ajudar as pessoas. Nós temos que ceder a nossa vida por elas. O Senhor Jesus, Ele deu a vida dele por toda a humanidade sem conhecer. Por quê? Ele conhecia a maldade no coração do homem, que cada dia ia aumentar. Cada dia ia ficar maior. Aquela maldade que fizeram com ele naquele ambiente, naquele momento, era uma forma. Hoje, é 1000 vezes, 2000 vezes, 2026 vezes maior. Podemos dizer assim, 2026 vezes maiores do que aquela época. E mesmo assim, ele doou a vida dele. Ele se entregou pela humanidade. E mesmo pessoas duvidando, e mesmo tendo discípulos, apóstolos que duvidaram dele, que negaram ele, que fugiram, que traíram, ele mesmo assim fez isso. Ele morreu no meio de ladrões, de pessoas persuasivas, pessoas más, de coração ruim. Mas entre dois ladrões, um se arrependeu no momento da morte e foi salvo, e o outro não. Então existe o arrependimento. Às vezes hoje é uma oportunidade. Às vezes hoje pode ser sua última oportunidade. Às vezes hoje, dia 7 de fevereiro, agora são 5 horas e 22 minutos. Pode ser os seus últimos minutos de vida, os últimos segundos. Às vezes essa hora é os últimos minutos e horas desse sábado de vida que você vai ter. Às vezes até o meu. Então viva com intensidade. Viva na base da palavra de Deus. Você vai encontrar pessoas ruins? Vai encontrar pessoas ruins no decorrer do dia. Pessoas mentirosas, pessoas de mau caráter. Mas também você vai encontrar pessoas boas. Pessoas necessitadas de ajuda. Não que você... o que você está passando? O que você está... Não. O próprio Deus vai mandar essas pessoas ao seu encontro. E você vai usar a sua sabedoria. Você está pegando esse código agora, muito tranquilo. Esse código é transparente. Você está pegando um código que pode mudar a sua história. Você vai ficar ali, observando. Você vai estar dirigindo. No posto de gasolina, você vai abastecer, você vai conversar com a pessoa e você vai sentir a energia daquela pessoa. E você só te falar um bom dia para ela, bom dia. Você já viu que a pessoa tá ruim. Mal amanheceu o dia, pô. Por isso que eu falo todo dia. Bom dia com alegria, boa tarde com alegria, boa noite com alegria. Por quê? Para dar uma pancada na escuridão do espírito daquela pessoa. Que às vezes a pessoa tá amarga. Tá ali, ó, carregada o dia inteiro com problema. E o marido ligando, ou a esposa ligando, ou os filhos ligando, enchendo o saco. O patrão falando mal, e os vizinhos tudo. E pá, uma bomba na cabeça da pessoa, a pessoa querendo desistir. Aí quando você chega com a sua energia, fala, bom dia com alegria, a pessoa, nossa, bom dia. Tem que ser com alegria mesmo. Você já vê que a pessoa já deu até a mudada, até o semblante da pessoa muda. Porque você tem que contagiar o ambiente. Você não tem que ser influenciado pelo ambiente. Você é o escolhido para mudar de vida. Eu sou escolhido para mudar de vida. Nós somos escolhidos para mudar de vida e mudar a vida dos outros. Mas para que as pessoas venham mudar de vida, nós somos espelho para elas. Não é fácil. É uma dor terrível de você ver pessoas até do seu convívio e você tenta, se esforça, se lança para a mudança e elas não acreditam em você. E uma vez ela não acreditando, ela não dá credibilidade no que sai da sua boca. Aí é mais doído. Aí você não tem que ficar falando. Você tem que mostrar. Não é mostrar para aparecer, não. Você acredita no seu propósito, faça seu propósito. E quando começar a vir as mudanças, você vai expor a mudança. Você não vai esconder a mudança dentro do guarda-roupa.
ou debaixo da cama, ou num cofre. A mudança vai ser notória. E a pessoa, pô, mas aconteceu o que você? Fala, pois é, eu tô assistindo aquelas lives daquele menino de madrugada e tô aprendendo muita coisa. Se eu fosse você assistir, mas acorda às 5, pois é. Mas ele que te deu, falou, não, ele não me deu nada. O que ele foi falando ali, eu fui trazendo para mim, eu fui refletindo, eu fui pesando na balança e eu fui me esforçando a praticar e tá dando certo, eu vou continuar. É isso. Por isso que não tenho ainda pessoas ainda nas minhas lives ainda. Por quê? Porque, desculpe falar, não querem se disciplinar. Elas querem somente ouvir e ver a live. Elas não querem estar aqui de madrugada. O sono é mais gostoso, né? É verdade. Mas quando se trata de disciplina, você vê, quem estudou aqui sabe que quando você trabalhava o dia inteiro e chegava no início da noite, que ia para o colégio, sua cabeça estava cheia. Você estudava por estudar, mas não tinha concentração. Mas quando você não trabalhava, que você estudava pela manhã, rapaz, o seu cérebro está fritando. Você pegava aquelas informações com mais facilidade. Então, olha a disciplina. As matérias vinham pela manhã. Sua cabeça fresquinha, tranquila. Você dormiu, teve um sono tranquilo. E quando você acordou, você foi para o colégio. Você pegou aquelas informações e aquela informação parece que você pratica ela com mais intensidade. E tem aquelas pessoas, não, vou passar a estudar à tarde. Aí ela dorme até tarde e tal. Mas mesmo assim ela pega um pouco. Não que eu estou falando que estudar à noite é errado, não. Porque não tem jeito. Tem pessoas que têm que trabalhar, têm que pagar suas faculdades, têm que trabalhar durante o dia. Normal. Então a pessoa, ela vai aprender com mais dificuldade. Ela tem a chateação do dia a dia. Mas o gostoso da disciplina é pela manhã. Por isso que eu escolhi fazer esse horário. Às 5h50. Das 4h50 às 5h50. Porque esse horário é a hora que o seu cérebro, você dormiu, o seu cérebro está descansado. E tudo que entrar aqui de informação vai fritar seu cérebro. Vai ser instalado um código, os drives. Essas palavras é como se fossem códigos. Essas informações é como se fossem drives. Drives que não vai deixar você parar de pensar no melhor, no seu bem-estar amanhã. Então entenda, tudo que é falado aqui, tudo que é falado aqui é falado de maneira coerente, falado de maneira que pode transbordar a sua vida, que pode transformar a sua vida. Entenda, entenda. É você que permite essas palavras entrar. É você que permite, não sou eu. É você que permite. É você que permite as palavras de Deus entrar dentro de você. É você que permite as palavras mudar a sua história, mudar a sua forma de pensar. É você que permite. Eu não posso fazer nada. Você permite que as palavras que eu digo, através da palavra de Deus, mude a sua história. Aí você vai tomar, você vai se posicionar na melhor maneira possível para que mude a sua história. Então entenda, é você que permite a mudança de vida, não sou eu. As minhas palavras simplesmente traz para você uma direção. As minhas palavras é como se fosse uma chave. E quem vai girar essa chave é você, não sou eu. Eu simplesmente te entrego a chave na mão. Se eu te entrego a chave na mão, quem vai girar essa chave é você. É você que vai permitir essa palavra germinar dentro de você e mudar a sua história. É você. Você que vai permitir haver essa mudança. É você que vai permitir uma transformação de vida. A palavra de Deus está aqui para transformar vidas, para mudar. A Bíblia é velha, é antiga, mas porém a palavra é viva. Se você tentar refrear sua língua, parar de reclamar, falar coisas que não precisam ser ouvidas, você pode ter certeza, sua vida vai mudar. Sua vida não vai ser mais a mesma, meu irmão. É só você acreditar no que eu estou dizendo para você. Acredite. Acredite. Acredite que você vai ouvir coisas fantásticas. Sua vida vai mudar.
existe um divisor de águas na vida do ser humano. E quando chega esse divisor de águas, você tem que estar apto para aceitar esse divisor ou não. Não cabe eu escolher por você. Não cabe nem Deus escolher por você. É o seu posicionamento, a sua escolha, que vai trazer para você a melhor maneira. É você que escolhe. Eu vou até colocar aqui, ó. Para ter resultados bons, fique em silêncio até acontecer. É isso. Quer ter resultados bons? Fique em silêncio até acontecer. O brabo é que a pessoa não consegue, né? A pessoa mal consegue ter um sinal, já começa a ficar na loucura. Então tem que falar para todo mundo. Tem que falar para todo mundo, porque é uma dádiva de Deus. É Deus que está me abençoando. Pô, mas pera, eu sei. Fica em silêncio. Para você ter resultados bons, fique em silêncio até acontecer. A sua língua, o que você fala, é o que te obriga a ter maldições e bênçãos na sua vida. Então você que permite. Você permite que as coisas boas aconteçam em sua vida e você também permite que as coisas ruins aconteçam em sua vida. Não sou eu e nem é o próprio Deus. Ele já te deu a sua vida. Ele te deu a sua cabeça para pensar, o seu ouvido para ouvir, os seus olhos para ver, o seu nariz para respirar, o seu coração para bater. Você colocou o cérebro, colocou sua boca. Mas a boca é diferente, é um órgão que você tem que... E você tem a língua que você tem que refrear, educá-la, domesticar. Não adianta você dar ordens para os seus funcionários, ordem para os cachorrinhos que você tem, gato ou criação de animais, mas se você não põe ordem na sua língua. É muito forte isso, né? Faz sentido para você? Não adianta você dar ordens aos seus subordinados. Não adianta. Se você não dá ordem para a sua língua, não adianta você dar ordem às pessoas, mandar, se você não manda na sua língua. Então comece de dentro de você. A transformação, já falei, reafirme várias vezes. A transformação não começa no que você faz. A transformação começa no que você é. Então, seja, o que eu sou vai ser transformado. Não é o que eu faço. O que eu faço é consequência do que eu sou. Você faz as coisas consequentemente do que você é. Se você é uma pessoa mentirosa, sua vida vai ser mentirosa. Se você é uma pessoa trapaceira, sua vida vai ser trapaceada. Se você gosta de falar a verdade, sua vida vai ser verdadeira. Você vai transparecer. Você é a transparência do que está dentro de você, meu querido e minha querida. Então entenda. O que você faz, o que você é consequência. É consequência. A gente, às vezes, vacila muito na vida. E como vacilamos? Erramos muito. Porque, às vezes, escolhemos caminhos e esses caminhos a gente achamos que são bons, mas não são bons. Esses caminhos, às vezes, permitem que a gente tome decisões. E se a gente não tiver uma cabeça tranquila, a gente não consegue tomar decisões. A pressão do dia a dia, a pressão do que tem acontecido,
não permite que a gente tome decisões certas, porque a gente vai ser motivado pela emoção. E tudo que se faz pela emoção não é bom, pessoal. Tudo que se faz pelas emoções não é bom. Tudo que eu vou fazer, eu vou fazer algo aqui que é pela emoção. Eu senti no meu coração que isso é bom. Você não tem que sentir nada. Você tem que pensar. Eu tenho que pensar para fazer as coisas acontecerem. Então eu tenho que ser. Tá na hora. Então vamos. Vamos partir para cima, bora partir para cima. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser, então vou ser. É fácil para mim? Não é fácil não. É difícil? Não é difícil não. Não é impossível. Vai ser difícil, complicado eu entender aquele propósito. Não se vende por propósito, tá, pessoal? Propostas é diferente de propósito. Entende isso? Propostas é diferente de propósito. Proposta você se vende, você se entrega. Propósito não. Propósito é o que você faz, é o que você é. Você tem um propósito aqui na vida. Você tem um propósito aqui na Terra. Você já descobriu qual propósito é o seu? Você já pelo menos pensou para que você está vivo? O porquê que você está vivo? E onde você quer chegar? Você já pensou o que você é? Você já imaginou quantas pessoas você pode ajudar? Quantas pessoas você pode derrubar? Quantas pessoas você pode pegar o seu conhecimento e ensinar? Você já pensou quantas pessoas que estão em sua volta que queria ter pelo menos um pouquinho do seu conhecimento e você pode passar para elas? Ou você quer levar esses conhecimentos para o caixão? Você quer levar tudo aquilo que você aprende só para você? Mediocridade, hein? Mesquinho. Não pode ser assim não, pessoal. Nós não podemos ser assim. A gente vive com pouco, não é com muito. Não precisamos de muito para viver. Eu não estou falando de dinheiro financeiramente não, pessoal. Eu não estou falando de status, poder não. Eu estou falando pra gente viver não precisa de muito. É pouco. Nós precisamos de pouco para sobreviver. E esse pouco são 4 palavrinhas. VIDA. Vida. Se você tem uma vida, cuide dela. Zele por ela. Sua vida é sua alma. Conduza sua alma no melhor caminho. Nos melhores caminhos desse planeta. Vai haver mudanças? Sim. Também haverá transformações. Vai haver tristeza? Sim. Mas também vai haver decepções. Então vai haver decepções, vai haver tristeza, vai haver alegria, vai haver caminhos certos, caminhos errados. É normal, é natural o ser humano errar tentando acertar. Eu não posso julgar eu não posso falar que as pessoas totalmente são erradas e só eu sou certo. Não. Eu já errei e erro ainda todos os dias. Mas o que muda a história é quando você procura se consertar. Isso é gostoso. Quando você vê assim, poxa, em outras épocas eu errava nisso aqui e hoje eu consegui acertar. Aí chega a mãe, nossa, hoje é o segundo dia que consegui acertar. E de repente, é como se fosse um curto-circuito no seu cérebro. Aquilo que você se tornou um ciclo vicioso que você fazia pelo vício, começa a ficar fraco as vontades no seu cérebro. Você deu um choque de realidade dentro de você. E você começa a presenciar mudanças. Você começa a perceber que pode haver e existe mudança e transformação na sua vida. Então, é um direito de escolha. Mas isso tudo acontece quando você faz o quê? Quando você refreia a língua. Mas nenhum homem pode domar a língua em um mal que não é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, a Pai
e com ela amaldiçoamos os homens, bem feitos à semelhança de Deus. Ou seja, a sua boca, sua língua, ela fala coisas boas que vivifica pessoas e coisas más que matam a pessoa espiritualmente. Quando você fala mal, entenda. Quando você fala mal de alguém, você está falando mal do próprio Deus. É muito forte, né? Quando você fala mal da atitude errada de uma pessoa, antes de falar mal, se coloca no lugar daquela pessoa. Estuda aquela pessoa, busca retrativo dela, os meses, dias passados dela. Você vai conhecer e saber que às vezes ela tomou uma atitude errada, ela errou. Mas você tem que nem falar mal dela, você tem que perdoar e orar por ela. Mas existe aquela pessoa que desde criança o histórico dela é fazer maldade, aí já é caráter, aí já é complicado. Aí a pessoa tem que levar ela tem que levar uma dura de Deus, aí não é da gente. Aí a gente tem que orar por ela também do mesmo jeito e não julgar. E saber o porquê que ela foi formada aquele caráter. Porque às vezes não é culpa nem dela, já vem de berço. Às vezes você é desse jeito, não é culpa sua. E nem é culpa dos seus pais. É porque eles aprenderam assim e não tiveram outra forma de ensinar. Ensinaram dessa maneira, achando certo, errando. E vocês estão fazendo o errado, achando que está certo. Viu o que eu falei? A gente erra tentando acertar. O ser humano é assim. Existe o erro, os erros que pode ser consertado, que esse é com ênfase para a gente se consertar, mas existe a falta de caráter que não tem como consertar. Que a pessoa ela te fala algo agora de manhã e à tarde ela mudou totalmente o assunto. É igual a negociação. Tipo, uma pessoa chega em mim. Ah, Théus, eu vi lá, você está vendendo um terreno. Pode, é meu. O terreno é meu. E tarará. Aí tudo bem, você falou, nossa, vendi o terreno. O cara nem passou de mas já vendi o terreno. Ele teve aquela intenção. Aí passa um dia, 2 dias. Ah, eu tava pensando, eu não tenho esse valor tudo. Eu tenho o menor valor. Será que ele consegue fazer? Eu falo, não, tá. Aí você consegue, você vai lá no dono do imóvel. Não, eu consigo fazer. Ah, eu tava vendo, né? Mas é só esse tanto, não vai dar certo. Então, cara, existe uma falha. Aí você vai buscar a falha, você vai estudar o cara, ele tem feito isso com muitas pessoas, e muito tempo. Então, ou seja, já é uma falta de caráter. Não é um erro. O erro é se ele errar comigo e amanhã ele não errar mais. Mas ele faz isso com muita gente. Isso então é falta de caráter. É melhor você ser transparente. Ganhando lucros ou perdendo, seja transparente. Entende? Você não tem que ir com fome demais, com sede demais naquilo que você quer fazer. Você tem que ir paulativamente, com calma, pensar bastante. Antes que você fale. Porque quando você fala é um poder para amaldiçoar e um poder para vivificar. Que quando você fala, não é meu, então você confirmou que é seu. Então a pessoa que está do outro lado, a expectativa dela é de quê? Não, tá feito. Aí quando você desvia a palavra, muda o sentido que está aqui, e ela muda para o lado negativo, aí a pessoa já recebe aquela notícia como ruim. Aí ela já começa a te julgar. Você entende como que você contamina as pessoas? Tá entendendo? Aí a pessoa te julga. Aí você já inflamou a maldade naquele coração. Você já, ao invés de plantar bênção, você está plantando maldição. Você está levando a pessoa a pensar mal de você. Aí ela acha aquilo ali como, nossa, o cara fez isso e conseguiu vender, não conseguiu, não vou fazer isso com outro. Aí você plantou a maldade no coração da pessoa. Então, ou seja, nossa língua é muito mais forte do que qualquer vírus pandemônico. Qualquer epidemia, pandemia que acontecer, não é tão forte como a nossa fala, a nossa língua. A nossa língua, ela contamina frações de segundos e não consegue mais desprender. Então tome cuidado no que você fala. Muito cuidado. Ao invés de falar, pensa primeiro. Não vai agindo com emoção.
Ah, eu só tomo decisões com o coração. Você vai se estrepar um dia. Se já não está se estrepando, se já não está perdendo. Tá certo? Então essa é a dica de hoje. E vamos orar, pedir para Deus consagrar esse sábado e agradecer a Ele. Respira fundo. Meu Senhor e meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia na Tua gloriosa presença. Agradecemos o ar que respiramos. Agradecemos o coração que bate no nosso peito e que circula todo o sangue em nosso corpo. Agradecemos, Senhor, por cada articulação da junta dos nossos ossos, por cada órgão do nosso corpo funcionar corretamente, pelos movimentos, pela voz que sai da nossa boca, pelo ouvir, pelos olhos, pelo nariz que respira, por tudo, Senhor. Agradecemos por essa palavra de hoje, por nos trazer a existência do Teu poder, a existência da verdade. Oh, meu Deus, quantas pessoas querem viver na verdade, querem andar na verdade, mas vivem uma vida de mentira, de traições, de mau caratismo, e não consegue desprender, não consegue desligar disso aí, porque não tem força. Quantas pessoas mentem para ter bom êxito na vida e não conseguem parar de mentir, porque já acostumaram e viram que com a mentira se conquista muito mais coisas nesse mundo. Mas eu não estou aqui pelo testemunho de status e poder, ou coisas e pessoas nesse mundo. Eu estou aqui, Senhor, que não adianta a gente ganhar, ter dinheiro, ganhar o mundo inteiro, ter dinheiro, casas, imóveis, automóveis, roupas e poder. Não adianta nada disso se a gente não salvar a nossa alma, não procurar salvar a nossa alma. Nós temos que dar mais oportunidade da nossa alma ser salva do que as coisas terrenas. Porque as coisas terrenas, Senhor, elas vão passar. Elas vão ficar aí quando a gente morrer. E vão passar para outros povos, para outra geração. E a gente já morreu. O carro vai apodrecer. A roupa, nem se fala. O dinheiro vai desvalorizar. Mas e a alma? E a nossa alma, Senhor? Muitos não olham a alma como eternidade, olham a alma como a carne. Morreu, acabou. Mas não é assim. O Senhor nos ensina que não é dessa forma. O nosso corpo pode acabar de morrer, apodrecer. O espírito de vida volta para o Senhor. Mas a nossa alma ou vive com a eternidade com o Senhor, ou vive a eternidade em tormento. E eu não quero isso, meu Deus. Eu não quero viver a eternidade em tormento. E também não quero que essa pessoa viva a eternidade em tormento. A eternidade, eu quero que todos vivemos na Tua presença. E eu posiciono a minha fé, posiciono as minhas palavras ao Teu reino. Me dê força, me dê espírito, me dê direção. Direcione meus passos, meu entendimento, meu ouvir, meu falar, meu ver, meu enxergar. Direcione minha vida. Que o Senhor me dê força para frear mais a minha língua, para falar coisas boas e não reclamar ao vento o que tem acontecido. Que eu venha falar coisas boas, santificadas. Que eu venha me colocar no lugar das pessoas e não julgar as pessoas, Senhor. Me dê força e me ajude. E ajude essa pessoa também.
ela às vezes precisa dessa ajuda, ela está precisando, porque ela não consegue mais. Ela se contaminou tanto com a maldade do mundo, dos homens em sua volta, das pessoas, que ela não consegue se consertar, ela não tem mais essa força, essa... Mas eu digo para você, meu querido, minha querida, são algumas palavrinhas. Diga para ele: Pai, me perdoa pelo que eu fiz. E eu te peço, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Peça perdão. Isso. Respira fundo e peça perdão. Peça força a Ele para que Ele possa mudar a sua vida. Peça perdão. Fala: Senhor, perdoa porque eu tentei acertar, mas eu errei. Mas eu quero acertar. Me ajuda. Pede clareza de espírito. Pede uma mente aberta. Dê força para nós, meu Deus, e para essa pessoa, para todos que estão aqui nos acompanhando, a refrear a língua, a falar somente o necessário. E nos ensina, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor consagre o nosso ouvir, o nosso pensar, o nosso ver, o nosso enxergar, o nosso agir, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Consagra a nossa vida, consagra tudo que nós fazemos. Consagra tudo aquilo que está em nossa volta. Que o Senhor esteja conosco, em todos os lugares, em todos os momentos. Eu peço a Ti e entrego as nossas vidas, tendo a certeza da vitória em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. E fica aberto, e fica para vocês mais um dia que se inicia um sábado maravilhoso, um bom final de semana a todos. Lembrando que amanhã estaremos aqui novamente às 4h50 no Conexão Prosperar Sem Errar, nesse propósito de disciplina, vitória e nova mentalidade, trazendo para você o Está Escrito, finalizando a primeira etapa do Está Escrito. Tenho certeza que você vai sair daqui totalmente diferente quando encerrar isso aqui nesse decorrer do ano, tá certo? Deus abençoe você, espero você amanhã às 4h50. E prosperar sem errar é uma opção de vida. Tchau, tchau, pessoal.